Salve, salve nação viajeira! Estamos começando mais um vídeo aqui no canal do Livre Partida. Eu sou a Mari Beluco e o Livre Partida é o seu canal especializado em dicas de viagens, turismo e nomadismo digital. Para quem já acompanha o canal já sabe, eu e o Plácido Salles já demos uma volta ao mundo viajando de carro e de mochila. Já viajamos de carro pelo Brasil por uma temporada. Já vivemos como nômades, o Plácido viveu como nômade pelo Brasil por alguns meses e agora está em São Paulo, e eu faz um ano que estou morando aqui na Espanha, mais especificamente em Barcelona. E para comemorar esse um ano que eu completei aqui essa semana, eu vou falar um pouco sobre os choques culturais que eu encontrei ao me mudar aqui para a Espanha. Apesar de ser um país com bastante similaridade aí com a nossa cultura brasileira, é claro, sempre que a gente se muda ou vai visitar um outro país, a gente encontra algumas diferenças culturais que no dia a dia vão apresentar aí um desafio, né? Uma necessidade de adaptação. Então, esses choques, claro, não são tão grandes quando se trata de uma cultura mais ou menos parecida, ou que pelo menos a gente já conhece um pouco, né? Seria pior se fosse uma cultura muito exótica, mas claro, isso exige uma capacidade de adaptação aí para aquele que resolve mudar para aquele lugar. Então hoje eu vou falar um pouquinho para você sobre 10 desses choques que eu tive quando eu me mudei para cá. Então, o primeiro choque cultural foi com relação às burocracias. E aí você vai me falar assim, ai Mari, mas isso não é choque, porque o Brasil também é muito burocrático. Sim, o Brasil é muito burocrático, mas a Espanha consegue ser pior. E não é apenas as burocracias em si, mas aqui na Espanha o acesso à informação quando se fala sobre burocracia é muito ruim. Os sites que falam sobre os trâmites, eles não são claros, eles não apresentam as informações de uma forma direta. Normalmente, não sei, a impressão que dá é que parece que eles estão querendo dificultar tudo. Então, as informações são confusas, o acesso aos sites é confuso, eles não têm assim eles ainda não fizeram uma mudança digital para essa parte burocrática. É um país que ainda tem muitos processos analógicos. Por mais que existam coisas que você pode fazer online, a maioria das coisas você precisa fazer em pessoa. Para você ir fazer o trâmite, você precisa conseguir uma cita, que é um horário marcado. Para você conseguir esse horário, é uma dor de cabeça. Então, assim, são várias coisas que dificultam os processos burocráticos por aqui, e esse foi o primeiro choque cultural que eu tomei, justamente porque como estrangeira a gente acaba tendo que fazer muitos trâmites para se regularizar no país. E, nossa, vou te dizer que essa foi uma das piores partes da minha mudança aqui para a Espanha. O segundo choque cultural que eu tive e que eu estranhei um pouco quando eu me mudei para cá, talvez isso seja alguma coisa um pouco mais específica por eu vir de São Paulo, que é uma grande cidade, mas os mercados aqui, eles são diferentes. Em São Paulo eu estava mais acostumada com mercados muito grandes, onde você encontra tudo em um mesmo lugar. Aqui os mercados, eles são menores, né? Existem sim mercados grandes, mas eles não são tão comuns e eles não estão presentes com tanta frequência, como é o caso de São Paulo, que no mesmo bairro você tem várias opções de mercados grandes. Aqui você tem médios e pequenos mercados, com mais facilidade, e alguns hipermercados que aí são um pouco mais afastados normalmente. E você acaba fazendo compras em lojas menores e mais especializadas. Isso, por um lado, assim, se você for pensar do lado prático, não é tão bom, né? Porque eu estava acostumada a ir em um lugar e encontrar muitas marcas, muitas opções e tudo no mesmo lugar. E aqui, às vezes, eu tenho que ir em 2, 3 lugares para encontrar o que eu preciso. Mas, por outro lado, é muito legal também, porque eu acabo tendo mais contato com comércios locais, com lugares que são mais especializados em determinados produtos. Então, quando eu quero comprar fruta e verdura, eu vou numa verduleria, eu não compro isso no supermercado, apesar que o supermercado também oferece isso, mas nem todos oferecem tanta opção ou opção tão boa, enfim, é um pouco diferente.
E agora já estou mais acostumada com isso, mas no começo eu olhava e achava os mercados um pouco estranhos. Também com relação a isso, né, com os mercados, alguns são especializados em determinada coisa, outros especializados em outras, então você percebe que determinada marca, determinada rede de mercados tem mais ênfase em um tipo de produto e às vezes tem muito poucas opções de marcas de determinados produtos. Tem algumas coisas que eu procuro aqui que eu não encontro muito e que eu acho muito estranho, assim, produtos de higiene, por exemplo, fio dental. Às vezes eu não encontro fio dental no supermercado, ou se encontro tem uma marca, ou sabonete em barra. Tem duas marcas na maioria dos supermercados e isso é um pouco estranho. Talvez sejam produtos que eles não usem tanto aqui, mas que para mim é muito estranho ir em, às vezes, mais de 2 ou 3 supermercados diferentes e não encontrar quase nada de opção. Mas enfim, vamos para o próximo item. E o próximo item é com relação à bicicleta. Barcelona é uma cidade muito bici-friendly, é uma cidade muito pedalável, digamos assim, né? E isso é muito legal, que é bem diferente de São Paulo, que sim, tem ciclovias, é uma cidade que em um determinado momento buscou se adaptar a essa questão das bicicletas, mas que ainda é muito hostil para o ciclista, né? Por ser também uma cidade que tem muito relevo, enfim, um trânsito bastante carregado, isso em São Paulo acaba dificultando essa questão cultural do andar de bicicleta, do se locomover de bicicleta, e aqui em Barcelona as pessoas fazem tudo de bicicleta, tem muita bicicleta na rua, o acesso aos lugares de bicicleta é fácil, então nesse sentido é um choque cultural que foi bom, eu gostei bastante, eu inclusive uso bastante bicicleta por aqui, e esse também foi um choque cultural para mim. Um outro choque cultural para mim, né, e que eu vira e mexe eu ainda vejo aqui e não entra na minha cabeça, é algo que eu acho que eu nunca vou me acostumar, que eu acho um absurdo, uma falta de educação tremenda, mas é que as pessoas, elas ocupam mais de um assento no metrô. Não consigo entender por quê, mas às vezes tem ali uma fileirinha com 3 assentos e uma pessoa senta em 2. E não é que ela senta em 2 porque ela deixou a perna um pouco mais separada. Não, ela senta bem no meio e fica nos 2. E assim, pode estar cheio o metrô, precisando de lugar para as pessoas sentarem, e a pessoa está ali, naqueles 2 assentos, como se tivesse tudo bem. Eu acho isso um absurdo, acho isso muito chocante e é um choque cultural para mim que eu ainda não consegui assimilar. Um outro choque cultural aqui para mim, né, foi com relação ao hábito dos protestos, e isso é muito característico dos catalães, não dos espanhóis em si, né? Talvez em outras regiões da Espanha também exista, mas aqui na Catalunha isso é muito, muito cultural. Os catalães, eles reclamam e protestam de tudo. Se você já veio para Barcelona, deve saber, você anda pela cidade, você vê nas varandas, né, nas janelas, você vê cartazes com protestos. Protestos de todos os tipos, é protesto contra o governo, é protesto contra os presos políticos, é protesto contra a coleta de lixo, é protesto contra o barulho, enfim, eles gostam de protestar, eles gostam de demonstrar aquilo que não está satisfazendo a eles, né? Talvez por existir esse conflito, essa onda separatista muito forte aqui na região da Catalunha, mas é um traço cultural bem forte dos catalães, e aqui vira e mexe tem protesto, em Barcelona tem até dia marcado assim da semana para ter protesto, já vi muitos desde que eu cheguei aqui, e vira e mexe aqui no meu bairro assim junta, sei lá, 10, 15 pessoas e faz um protesto bem pacífico, a polícia acompanhando, mas eles querem protestar. Um outro choque cultural para mim quando eu cheguei aqui, que também é um choque positivo que eu gosto bastante, é com relação ao uso dos espaços públicos. Aqui a cidade ela tem muitos espaços abertos, muitos espaços interessantes de serem usados, e realmente as pessoas usam esses espaços. É uma cidade que tem uma arquitetura pensada, né, um urbanismo pensado para que as pessoas possam usar os espaços públicos, e realmente as pessoas fazem uso desse espaço. Você vê o tempo inteiro as pessoas na rua fazendo esporte,
fazendo atividades ou simplesmente caminhando, desfrutando do espaço público, as crianças brincando nas pracinhas, né? Em frente à minha casa tem uma pracinha, em frente, praticamente em todos os quarteirões, né, da zona de Eixample, por exemplo, tem uma praça e as pessoas usam essa praça, as crianças brincam nessas praças. Na orla da praia, né, na orla marítima, as pessoas ficam ali e isso é muito, muito legal. Eu acho que isso faz muita diferença na qualidade de vida das pessoas, ter uma cidade que é pensada para que as pessoas realmente possam usar, né? Que não seja um ambiente hostil ou perigoso ou desconfortável, e sim o oposto, que as pessoas possam desfrutar da cidade delas. Então, esse foi um choque cultural positivo para mim, é uma coisa que eu gosto muito aqui em Barcelona. E também com relação a isso vem o próximo item, né? Que é as pessoas caminharem pelo bairro. Isso para mim foi um pouco estranho no começo, agora já estou um pouco mais acostumada, mas é muito interessante aqui em Barcelona, as pessoas elas caminham pelo bairro. Às vezes para fazer os seus afazeres, né, para ir fazer compras, para ir buscar a criança no colégio, para fazer qualquer coisa, ou simplesmente por caminhar no bairro. E isso dá para perceber que todos os dias, né? Claro que no final de semana com mais intensidade, mas eu vejo que ao longo da semana tem um horário, assim, umas 5 da tarde, que todo mundo parece que vai para a rua e vai para passear, para conviver, para ver os vizinhos, para conversar. Ficam sentadas no banquinho da praça, ficam sentadas nos banquinhos ao longo da avenida principal, vão comer, vão comprar as coisas e tem esse movimento, né, de gente caminhando, que para mim, que sou de São Paulo, também é um pouco diferente. Em São Paulo, as pessoas estão sempre correndo ou fazem tudo de carro. É uma cidade mais, não sei, apressada, digamos assim. Aqui tem essa característica interessante das pessoas passearem. E também fazem mais as coisas a pé, né? Talvez porque o uso do carro não seja tão comum, também não é tão fácil, não é uma cidade tão fácil para quem tem carro e tem muito acesso ao transporte público, então as pessoas fazem as coisas mais a pé, vão buscar e levar os filhos no colégio a pé, vão fazer as compras no mercado a pé, enfim, isso é interessante e é bem diferente da minha realidade lá em São Paulo. Um outro choque cultural que eu tive quando eu cheguei aqui, apesar de ser algo que eu já sabia, né, já conhecia, porque é famoso, é a tal da siesta, a siesta espanhola. De 2 da tarde às 4 ou 5 da tarde, dependendo do estabelecimento ou do bairro, de 2 às 5, tudo fecha. E fecha mesmo, tá? Tudo fecha. A não ser as lojas de redes, né? Essas lojas de departamento ou supermercados maiores, esses de rede, eles ficam abertos, mas de resto o comércio local todo fecha. Então você precisa programar aí o seu dia a dia, programar a sua rotina para que você não precise comprar nada nesse horário, porque a maioria do comércio vai estar fechado entre 2 e 5 da tarde ou entre 2 e 4 da tarde. Então realmente é algo que faz parte do cotidiano e você precisa se acostumar. E um pouco relacionado com isso da siesta, né, vem mais um choque que eu tive quando eu me mudei para cá, que é com relação aos horários. Os horários aqui, eles são um pouco diferentes daquilo que eu estava acostumada em São Paulo. As coisas abrem mais tarde, então, por exemplo, o comércio, ele começa a abrir a partir das 9 da manhã ou 10 da manhã, e isso inclui também os supermercados. Então, por exemplo, em São Paulo, estava acostumada que se precisasse ir num supermercado 6h30, 7 da manhã, já encontra supermercado aberto. Aqui não tem isso, não encontra. Talvez um ou outro mercadinho menor, umas 8, 8h30, começa a ter algo aberto, mas assim, antes das 9, esquece, as coisas não abrem mesmo, tá? E aí tem a siesta, né? Então abre no período da manhã, fecha para siesta e depois volta a abrir das 5 até umas 8h30, 9 horas da noite. Então esse é mais ou menos o horário das coisas aqui. E o horário das refeições também é bem diferente. Então, por exemplo, aqui o almoço é às 2 da tarde. Meio-dia para eles é 2 da tarde. Então quando você fala horário do almoço ou meio-dia, já se entende que é 2 da tarde, que é bem mais tarde do que eu estava acostumada a almoçar em São Paulo, por exemplo. E o jantar costuma ser
bem mais tarde, umas 9 ou 10 da noite. Então, quando as pessoas marcam de sair para jantar, elas vão marcar 10 da noite, o que para mim é muito, muito tarde. Eu estava acostumada a jantar super cedo em São Paulo e chego aqui, as pessoas têm o hábito de jantar 10 da noite, de ficar até super tarde. Por exemplo, quando sai para uma reunião com amigos, começa 10, 11 da noite. Então, para mim, foi um choque cultural. Ainda não me acostumei muito com isso, não. E falando, né, em restaurantes, em sair para jantar, tem um outro choque também, né, que é mais um hábito, assim, que você precisa se acostumar, mas aqui você não chega num restaurante e senta numa mesa que estiver livre. Nunca, em nenhum restaurante. Mesmo que o restaurante esteja completamente vazio, você espera ser atendido e pede a sua mesa. E às vezes o hostess vai te dizer, não, não tenho mesa. Mesmo que você olhe o restaurante está vazio, ele vai te falar, não, é só com reserva. E não vai deixar você entrar e não vai deixar você sentar. Isso acontece bastante, principalmente em cidade menor. Então você chega e, eu queria uma mesa. Não, não tem. Se você não reservou, não tem. Então, as pessoas têm o hábito de reservar mesas, né, principalmente para o jantar, para o almoço nem tanto. E sempre, sempre você precisa esperar o atendimento do hostess para que ele diga onde você pode sentar e não você chega, viu a mesa vazia e já vai sentando. E por fim, um último choque cultural que também ainda não me acostumei totalmente não, mas é que eles têm uma comunicação muito direta aqui. E muitas vezes eles criticam e falam que não gostou de alguma coisa assim na sua cara. Então, por exemplo, eu dou aulas numa academia e no final da aula pergunto para os alunos, e aí pessoal, como foi a aula, gostou? E aí vem alguém e fala assim, não gostei. Fala na sua cara, assim, na maior naturalidade. Para gente brasileiro isso pode soar um pouco ofensivo, né? Um pouco estranho alguém chegar na sua cara e falar assim, não gostei, ou qualquer outra situação. A gente não está tão acostumado com isso, mas para eles é uma coisa natural. Eles falam, não é por maldade, não é para te desejar mal, nem nada disso, mas é o jeitão deles, né? Então, se você vai perguntar, esteja preparado para receber aí uma crítica, mesmo que seja na frente de outras pessoas, na sua cara, eles vão fazer isso tranquilamente, ok? Então, esses foram os meus choques culturais com relação à cultura espanhola. Se você achou que algum deles é parecido aí de repente com a sua cidade, com o lugar onde você mora aí no Brasil, comenta aqui, quem sabe sejam choques mais para mim, a realidade de São Paulo, não sei, pode ser que em algum lugar aí do Brasil seja parecido. E se você tem outras curiosidades com relação à cultura espanhola ou aqui a morar na Espanha, coloca aqui nos comentários também. Logo eu vou fazer alguns vídeos de viagem, então fica de olho que estou preparando 2 viagens agora daqui até o final do ano e você vai comigo junto. Ainda não vou contar para onde mas com certeza você vai gostar. E vai deixando aqui nos comentários os assuntos que você gostaria de ver aqui no canal do Livre Partida. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o like, compartilha o vídeo. Olha aqui no link os nossos produtos, assim você contribui com o nosso canal e bora viajar junto!